Agora sim, meus irmãos, nós temos ensinado sobre o lamento na Bíblia. Começamos com o Salmo 13, hoje vamos trabalhar o Salmo 88. E eu estava pensando sobre quando a gente aprende alguma coisa errado. Eu me lembrei quando eu fazia arte marcial, mas tem muitos anos isso. E aí o mestre, o professor, ensinava como você deveria socar no saco, né, para bater, também chutar. E tinha também as formas de você cair, correndo ou alguém fazendo algum movimento. E aí sempre tinha aqueles alunos que não se preocupavam. Queriam cair do seu próprio jeito, socar do seu próprio jeito, chutar do seu próprio jeito. E era muito comum na academia gente torcendo o dedo, gente deslocando o osso da mão, quebrando o osso da mão, gente caindo de mau jeito e ficando dias sem poder treinar. Isso não serve só para arte marcial, isso serve para diversas coisas na vida da gente. A gente aprende errado, aí alguém encontra a gente, por que você está fazendo dessa maneira? Ah, mas eu aprendi dessa forma. E a pessoa percebe que aquela forma que ela fez a vida inteira estava errada. Hoje é muito comum nos memes, as pessoas tem vídeo do tipo assim: há quanto tempo você levou para aprender que tal coisa se utiliza dessa maneira? Aí você, meu Deus, eu não sabia que isso deveria ser usado dessa forma. Isso vale de maneira e muito mais séria, muito mais complicada para a palavra de Deus e para aquilo que nós entendemos sobre Deus, que é o conhecimento mais importante da vida. Tem gente que acha que, se eu determinar certas coisas para Deus, ele tem que me ouvir, tem que me atender. E acha que Deus vai fazer segundo o que ela acha. Tem outras pessoas que dizem assim: não, eu não posso ficar doente. Se eu ficar doente, eu vou orar e Deus vai me curar. Outras pessoas pensam: não, eu não estou aqui para ser pobre, eu vim para ser cabeça, não cauda, até usa textos bíblicos fora do contexto. Vou dizer uma coisa para vocês: você pode usar a Bíblia para provar qualquer coisa praticamente. Pega um texto fora do contexto, aí arruma outro texto fora do contexto e você pode provar o que você quiser usando a Bíblia erroneamente. Então você aprende coisas erradas. E no que se refere a Deus, isso é terrível porque você começa a criar expectativas. Quantas pessoas estão fora da igreja? Porque se frustraram com a fé cristã. E elas pensam ainda assim, nada, eu fui cristã por um tempo, mas não deu certo. O cristianismo não é para mim, porque ela criou uma ideia errada do que é ser cristão. Outros momentos, ela chega na igreja, alguém a ofende, mais grave ou menos gravemente, e ela deixa a igreja também. Nunca mais pisa os pés, entendendo que está correta com aquilo, porque ela não entende o que é a fé cristã, o que é que a Bíblia ensina sobre tais coisas. E, meus queridos, aprender errado é horrível, horrível, e no que se refere a Deus, ainda pior. Eu quero mostrar para vocês o Salmo 88. Nós vamos ler os 6 primeiros versos agora. E depois vamos ler verso a verso, até o final, os 18 versos. Na verdade, no original hebraico são 19 versos. E eu vou te mostrar um porquê. E a gente vai estar pouco a pouco até chegar no versículo 18. Mas no momento, só os 6 primeiros. Na verdade, vocês vão entender que são 7. Salmo 88. Salmo 88. Vou ler agora do verso 1 até o verso 6. Na Bíblia de vocês aí, na Bíblia Ara, e nem toda a Bíblia tem, você tem aí um título, na nossa versão é Lamento de um Atribulado, isso aqui é o tradutor que colocou, de acordo com o tema, mas você tem abaixo essa parte aí, Cântico, Salmo dos filhos de Corá, ao mestre de canto, para ser cantado com cítara, Salmo didático de Emã, Ezraíta. Isso aqui é texto bíblico. Isso aqui é texto bíblico. E aí vamos lá. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Chegue à tua presença a minha oração. Inclina os ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está farta de males e a minha vida já se abeira da morte. Sou contado com os que baixam a cova, sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados de tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Somente até aí, meus irmãos.
O Salmo 88 é um dos textos, se não o mais sombrio e o mais difícil da Bíblia, e vocês vão ver por quê. Comparado a ele, somente o Salmo 39. Eu expliquei para vocês na última pregação que os lamentos costumam, o salmista ou quem quer que esteja a falar com Deus, está lamentando sobre alguma coisa que está acontecendo, ocorrendo na vida dele. O Salmo 13, por exemplo, ele diz: até quando, Senhor, até quando? O salmista começa a perguntar durante 4 vezes por que Deus não está respondendo a ele. Ele está passando por sofrimento, no Salmo 13, os inimigos estão rodeando ele está vindo ao ponto de ele ser completamente despedaçado e até morrer, e Deus não responde a ele, isso assim no contexto do Salmo 13. Só que ao longo do Salmo, quando chega nos versos finais, é um Salmo pequeno, o Salmo 13, ele diz: contudo confiarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, e ele se alegra no final. Então os lamentos na Bíblia costumam ser dessa maneira, particularmente nos Salmos. Eles começam questionando a Deus, colocando seu coração completamente diante de Deus, toda a sua tristeza, angústia, desespero, impaciência e até sarcasmo, como aqui acontece no Salmo 88. Mas depois ele vai mudando o tom e diz: olha, Senhor, eu confio em Ti. Eu sei que eu estou sofrendo, mas o Senhor é o Deus da minha salvação, Tu és o meu Deus. E assim costuma ser os lamentos. No Salmo 88, não. Volta lá para a sua Bíblia, se puder deixar a Bíblia aberta, é bom? Olhe os versos finais do Salmo 88, do verso 15 em diante. A gente depois vai ler mais de uma vez. Ando aflito e prestes a expirar desde moço. Sob o peso dos teus terrores, estou desorientado. Pois sobre mim passaram as tuas iras, os teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água de contínuo, há um tempo me circundam. Para longe de mim afastaste amigo e companheiro. Os meus conhecidos são trevas. Assim termina o Salmo 88. Sem mudança, sem alegria, sem perspectiva, sem esperança. E aí, meus irmãos, imaginem esse salmo, que a última palavra não é um final feliz, são trevas. E ele é precioso porque, por causa exatamente disso, nós vemos logo no início, por isso que eu falei para a gente ler cântico, salmo dos filhos de Corá, o mestre de canto para ser cantado com cítara, salmo didático de Emã Ezraíta. Aqui, a ideia aqui é que esse salmo todo ele fala que ele é didático. Por que didático? Porque ele era cantado no culto, o povo de Israel cantava ele no culto, era o que a gente chama quando a gente fala aqui, por exemplo, eu leio versos ímpares, vocês lerão os versos pares. Ele era um cântico responsivo, mas principalmente de instrução, para que o povo entendesse algo sobre o próprio Deus e sobre a própria vida. Veja, tem coisas que acontecem na nossa vida, e se você compara a vida à palavra de Deus, você vai saber que a palavra de Deus tem clareza e resposta para cada fase, para cada momento da nossa vida. Só que parece que quando as pessoas aprendem errado, elas creem em promessas falsas, como por exemplo alguém diz: pare de sofrer. Deus não quer que você sofra. De modo absoluto, Deus não quer que nós soframos, porque Deus nos enviou a Jesus. Mas de modo prático, na própria vida, Deus vai permitir que soframos muitas vezes. O Senhor Jesus falou: no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Paulo falou que nós íamos ser, Pedro, na verdade, contristado com muitas aflições. Então, esse é um salmo que o intuito dele é ensinar o povo de Deus, desde o Antigo Testamento, como lidar com os momentos de dificuldade e dureza da vida. Como eu posso responder, entender, compreender e me portar quando tudo só parece o quê? Trevas. E por isso que eu chamei esse salmo, essa pregação, na verdade, não, o salmo, a pregação, de como clamar a Deus quando tudo são trevas. E você não vê nada além disso. Meus irmãos, é tão importante que nós entendamos que nosso Deus é um Deus que nos prepara para cada estação da alma, da vida. Deus não nos deixa sem resposta. Deus é um Deus que nos dá vida, ar e todas as coisas, nos dá alegria, mas também, muitas vezes, grande tristeza, grande provação. E como ficar, como viver
Quando parece que o chão é tirado de debaixo de nós. Então você abandona a igreja, você larga tudo, onde você coloca esperança. Quais são as suas expectativas? Ou até, não, eu estou na igreja porque Deus vai abençoar a minha vida. Entrei na igreja, Deus aí vai me dar um emprego novo, vai me dar uma namorada, eu estou sem namorada, então preciso entrar na igreja. Para Deus me dar uma namorada e uma pessoa correta, direitinha. Ah, Deus vai fazer, Deus vai acontecer. E as pessoas criam essas expectativas. E quando os apóstolos, que o Senhor Jesus deu aquele discurso duro e perguntou para ele, vocês também não vão embora? Aí Pedro diz, representando os demais, para onde nós iremos? Só tu tens as palavras de vida. Então por que alguém busca a Deus? Não é porque Deus vai nos dar qualquer coisa, ainda que Ele nos dê. Ainda que Deus nos abençoe na vida, porque Ele disse, o Senhor Jesus em Mateus 6, que Deus sabe de cada uma das nossas necessidades, antes mesmo de orarmos. Mas o ponto não é esse. O ponto é, eu estava perdido. E qualquer pessoa que não conhece o único caminho para esse Deus, está como, segundo a Bíblia, perdido ou perdida. Então por que eu busco a esse Deus? Porque eu não tenho esperança fora dele, nesta vida e na vida vindoura eterna. Mas se tudo para mim o que importa é essa vida, então não preciso buscar a Deus. Basta viver essa vida. Comamos e bebamos, que amanhã morreremos, Paulo diz isso. Mas não é isso. Todos nós vamos viver eternamente. Ou pelo menos, alguns viverão, outros morrerão eternamente. Ninguém vai ser destruído. Então esse é o ponto. Deus nos oferece a maior riqueza, a maior promessa que existe neste mundo que nós vivemos. E aqui, meus irmãos, eu quero caminhar com vocês em 3 momentos, dos versos 1 aos versos 6, eu vou mostrar como, quando você na sua vida só vê trevas. O que você faz quando você só vê trevas? Do verso 7 ao 12, e quando essas trevas parecem que vêm do próprio Deus. Quando parece que é Deus que está amassando você. O que você faz? E dos versos 13 ao 18, e quando essas trevas não podem calar a oração. É isso que esse salmo ensina para nós. Meus queridos, logo no início, ele diz assim, ele chama Deus de sua salvação. Na sua profunda aflição, como ele diz, versos 1 e 2. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite, clamo diante de ti. Chegue à tua presença a minha oração. Inclina os ouvidos ao meu clamor. Ele está em trevas, completamente desorientado, como o próprio Salmo mostrou, nós lemos aqui, mas ainda assim ele diz, Deus da minha salvação. Meus irmãos, as pessoas que eu falei no início, abandonaram a igreja porque se decepcionaram com Deus. Algumas fazem isso. Abandonaram a igreja porque se decepcionaram com o pastor. Meu Deus, inúmeras fazem isso, que Deus me guarde. Abandonaram a igreja porque se decepcionaram com o presbítero e com o diácono. E se decepcionaram com você. E aí abandonaram a igreja. E aqui o Salmo já começa a dizer, Deus da minha salvação. Mas em que circunstância ele está dizendo isso? Onde ele só vê trevas. Onde eu vou mostrar para vocês que ele está entendendo que é o próprio Deus que está lançando essas trevas sobre ele. Mas ele não abandonou a igreja. Ele não abandonou a fé. Ele ora dia e noite. Quando ele fala aqui, dia e noite eu oro, aqui é uma figura de linguagem para dizer, eu oro o tempo todo, eu não paro de orar. E aí ele pede, clamo a ti, inclina os ouvidos, está gritando por socorro, mas não vem resposta. Olha como eu e você, como servos e servas do Senhor, precisamos aprender. Às vezes a gente olha assim, quantas vezes eu pensei dessa maneira, meus queridos irmãos. Eu estou sofrendo. Ou eu estou em alguma situação que para mim é desesperadora. Eu sou cristão. Deus é o que meu? Meu pai. Ele é o pai de Jesus Cristo, eu sou corredeiro com Cristo, ele é meu pai também. Aí eu estou naquela situação absurda e vou em lágrimas, chorando, clamar. A maioria de nós, nesses momentos, a gente tem a sensação, pode ser que a gente não diga isso, mas a gente tem a sensação assim, Deus tem que me ouvir. Deus tem que me responder. Ou ele não está vendo o que está acontecendo. Diga se não é assim. Diga que você não já pensou algo desse tipo. Minha antiga supervisora de muitos anos atrás, eu fui operador de telemarketing há alguns anos, ela dizia assim, quem tem sua dor, Márcio,
sempre acha que ela é a maior. E eu falei, olha, Provérbios fala a mesma coisa de uma maneira diferente. A língua sempre, né, se gaba de grandes coisas, então, de maneira diferente, fala algo parecido. Então, quando a gente está sofrendo, a gente diz, não, como é que Deus não está vendo que eu estou passando por isso? É a maior dor do mundo. Só que o salmista diz, Salvador, meu Salvador. Ele está andando em trevas, mas ele está dizendo, tu és o meu Deus. É o Senhor que está fazendo isso, vocês vão ver. Mas ele continua como um cristão, orando a esse Deus. Ele não foge da presença de Deus. Ele não deixa assim, Senhor, eu sei que está acontecendo essas coisas e então não vou orar a ti, não. Ele está passando por um mundo de aflições, mas ainda assim ele busca a Deus. E sabe o que isso já ensina para nós? O que a Bíblia ensina claramente. Eu e você não somos chamados a viver um mundo de falsas expectativas. Às vezes eu e você vamos viver aflições profundas. Às vezes vamos viver, lembra que o presbítero Eliseu leu na liturgia? Paulo diz ali que ele se desesperou da própria vida. Sabe qual é a ideia ali, meus queridos? Rapaz, eu quero morrer. Não quero mais viver essa vida. Não dá. Não dá. Eliseu também pensou a mesma coisa. Paulo sentiu a mesma coisa. Jó sentiu a mesma coisa. E aí, às vezes, não. Deus dá o frio conforme o cobertor, dizia meu finado avô. Às vezes você vai ver que o seu cobertor é bem fininho para o frio que vai chegar. Às vezes sua sensação vai ser parecida com a do salmista. Você está abandonado. Você está sozinho, sem Deus no mundo. Então Jesus falou assim, o servo não é maior do que o seu senhor. Se rejeitaram, odiaram e crucificaram o mestre. Não se espante quando a vida do discípulo for algo parecido, você passar por vales também. Tem expectativas bíblicas, meus irmãos, corretas, não vão fazer que as dores passem na minha e na sua vida. Mas, contudo, eu terei outro relacionamento com o próprio Senhor, e eu saberei o que esperar dele, e ele me surpreenderá com sua constante bondade. Se eu tenho as expectativas corretas, se eu começo a esperar coisas que Deus não me prometeu, ou coisas que eles disse que eu passaria, eu digo que eu não posso passar, o que vai acontecer? Você e eu vamos nos frustrar. Então tem muitas pessoas que se frustram com a fé cristã, eu me frustro com você, porque eu não sei que você é um pecador. Já contei isso aqui para vocês, mas vou relembrar. Tem muito tempo que eu contei, então dá para contar de novo. Uma certa feita, um amigo meu, amigo, e ele cristão e eu cristão também. Só que ele era cristão há mais de 10 anos e eu era cristão há um ano e pouco, eu era novo na fé. Ele me fez uma baita de uma coisa horrorosa, uma traição tenebrosa, terrível. E eu fiquei abismado com aquilo. Aí fui conversar com um outro amigo, cristão também, que era amigo comum meu e dele. Eu falei assim, rapaz, ele fez isso comigo. E esse meu amigo era sarcástico e inteligente, brincalhão. E ele, sério, sim, mas e daí? Mas peraí, rapaz, você não tá entendendo o que eu tô falando? Ele fez isso comigo. E foi algo terrível, uma falsidade, fez uma história mentirosa com meu nome e tudo mais. E ele aí, com a cara séria, esse outro amigo, eu não tô entendendo por que você tá falando isso pra mim. Rapaz, você não tá entendendo que ele fez isso comigo? Sim, rapaz, aí na terceira vez, tô entendendo. A minha surpresa é olhar pra você e você estar surpreso dele ter feito isso com você. Ou você espera só coisas boas de homens como eu e você, pecadores. Aí eu, é verdade. Eu posso trair você. Basta Deus tirar de mim a graça que tem me mantido até aqui. Basta eu não vigiar. Basta eu dar lugar ao diabo. Eu posso ferir você. Eu posso ser mal contra você. E vice-versa. Então, se eu entendo isso, eu não crio expectativas falsas. Aí o salmista diz aqui, olha o verso 3 aí. Pois a minha alma está farta de males e a minha vida já se abeira à morte. Aqui ele está dizendo o seguinte, que a alma dele está como se fosse um cálice, um copo, e transbordando de males. Aqui farta é a ideia de saciar. Então a alma dele está completa. Ele só tem o que na vida? Males. E olhe como isso tem a ver com a gente também. Quantas vezes na nossa vida, ou momentos da vida, a gente só vê coisa ruim. Rapaz, eu olho para um lado, vejo coisa ruim. Eu olho para o outro, vejo coisa ruim. Eu vou na igreja, eu vejo coisa ruim. E você não consegue ter esperança. E aí você começa, aí vem a tentação do diabo, o inimigo, dizendo, tá vendo?
Do que adianta servir a um Deus desse? O que lhe tem servido continuar sendo cristão? Vai lá fazer o que você quiser. Isso não anda. Todos, muitos de nós, ou quase todos nós, passaríamos por tentações, porque temos expectativas falsas. Porque achamos que Deus vai ser uma espécie de garçom celestial, ou pelo menos uma SAMU celestial. Se a coisa pegar pra gente, um acidente aconteceu, liga 190 Celeste e a SAMU celestial vai chegar. Tem horas que não vai chegar, não. Tem horas que você vai se sentir sozinho, sozinho. E aí, o que você faz nessas horas? O que você faz quando você está cheio de dor, tomado de dor? O que você faz? Você vai ser que nem um salmista? Você ora ao seu Deus? Ou você se desespera? Para onde você vai? No verso 4 ele diz assim: sou contado com os que baixam a cova. Sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados de tuas mãos. Aqui, a ideia dele é a seguinte: ele não está morto, mas ele diz que cada coisa da vida dele é como se ele tivesse. Deus não ouve ele. Quando ele diz que ele é ferido, ele está dizendo o seguinte: Deus, as coisas que eu estou passando é como se eu estivesse morrendo aos poucos. Veja como não parece com momentos de dificuldade da nossa vida. Eu não sei o que você já passou, mas eu sei que tem irmãos que passaram por coisas terríveis aqui. Quando você perde alguém, que é uma das coisas piores que alguém pode viver na vida, um ente querido, uma pessoa que nós amamos. E quando é de forma trágica? Eu estava lendo sobre os lamentos, aí li sobre uma família cristã. A família cristã tinha 3 meninas e um menino. Isso é um dos relatos. Eu disse, não vou trazer isso para a igreja, que isso é doloroso demais, mas vou trazer. 3 meninas e um menino. A menina era do meio, cerca de 7 anos, adoece, e essa doença vai e volta, a menina falece. Então agora tinham 2 meninas e um menino. E pouco tempo, esse casal perdeu essa menina do meio, né? Aí, em meio a isso, passado coisa de 2 meses, a mulher que perdeu o filho, o casal, estava grávida. Então, de certa forma, a gravidez meio que não rebateu, mas foi um consolo em meio àquela situação de perda daquela filha. Só que a criança, 9 meses depois, nasceu com uma doença gravíssima. Viveu alguns poucos dias na maternidade e morreu. História real de um casal de irmãos. Passado alguns anos, o único garoto, 18 anos, morreu também de um acidente de carro. Em 5 anos, essa família perdeu dos 3 ou 4 filhos, 4 na possibilidade, 3 desses filhos. E aí, uma das falas do pai foi assim: Senhor, me deixa em paz. Eu não aguento mais. Me deixa em paz. O que a gente faz se a vida nos apertar dessa maneira? Quando eu digo a vida, me entenda, estou usando aqui o linguajar de Ruth. Quando o Deus que nós servimos permitir que o mal chegue à nossa vida dessa forma. Ele nos abandonou. Ele deixou-nos. Esse salmo nos ensina, meus irmãos, que muitas vezes nós vamos nos sentir como feridos ou sendo mortos pouco a pouco, esmagados. Eu não sei você, mas eu não costumo ouvir sermões assim. Não é comum eu ouvir isso. Eu estou trazendo isso para vocês, não é porque eu gosto. Tim Keller, um pastor presbiteriano que já faleceu, eu passei alguns dias nessa semana e falei, rapaz, para que eu fui fazer esse negócio? Falei isso para Cleide, para minha esposa. Para que eu fui falar um negócio de pregar sobre lamento? Eu me arrependi. De verdade, não tô brincando, tô falando sério. Me arrependi. Falei, rapaz, esse negócio é muito ruim. É muito ruim. Tim Keller foi pregar esse salmo na igreja que ele era pastor. Aí teve um momento de louvor na igreja, como acontece aqui com a gente. Aí na hora que ele foi pregar, ele se desculpou. Eu queria pedir desculpas a vocês. Que eu sei que vocês estão tão felizes com o louvor, com tudo que aconteceu até aqui, mas eu vou deixar vocês bem tristes. Porque o Salmo fala disso. Mas por que o Salmo faz isso? Porque Deus se preocupa conosco. Porque Deus não nos deixa passar por aflição, por maldade. E eu espero deixar isso claro para vocês. Os motivos pelos quais o Senhor muitas vezes nos leva a passar por situações tão difíceis. Muitas vezes, alguns dos servos de Deus
vão entrar em depressão profunda e até morrer de depressão profunda. Ou, pior, tirar a própria vida em depressão profunda. E aqui, por favor, não estou dizendo que qualquer pessoa que fez isso é cristão, não é isso. Um cristão verdadeiro pode sofrer isso, esse é meu ponto. E a pessoa não vê nada, não vê intervenção, como se Deus tivesse esquecido da pessoa e ela está lá só sofrendo. Versículo 6 diz assim: puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Ele não diz aqui quais são as circunstâncias. O salmo em nenhum lugar fala de pecado do salmista. O Salmo 13, que nós aprendemos há algumas semanas, você vê que havia ali uma situação, ele está orando a Deus, está aflito a Deus, e tem uma situação de possível pecado, como outros salmos, Salmo 32, Salmo 51, que nós lemos na liturgia, mas não é o caso aqui. Não estou dizendo que o salmista não tem pecados, tem, mas ele não está sofrendo, o Salmo não nos diz assim, ele está sofrendo por causa de pecado. A Bíblia tem lugares que vai mostrar isso, não é o caso. Ele está nesses lugares tenebrosos, a ideia aqui no hebraico é a ideia de que ele está no reino dos mortos. Deus está levando ele a esse lugar. O salmista, ele não acha que algum inimigo dele colocou ele lá. Ele acha que Deus colocou ele no mais profundo inferno. Ele não vê inimigo humano. Ele olha e diz: tu és o responsável. A semelhança de Jó, lembra que Jó fez isso? Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E por que eu fiquei também com medo de pregar isso? Não me desculparia porque é a palavra de Deus. Porque às vezes a gente não tem coragem nem de pregar, como eu fiquei atemorizado, nem de falar para Deus o que estamos sentindo em nossos sofrimentos. Meu intuito aqui nessa série de sermões é mostrar que eu posso abrir meu coração plenamente com Deus. Deus está mais do que pronto para ouvir o meu lamento. No caso do salmista, o salmista é sarcástico, vocês vão ver. 6 perguntas que ele faz a Deus de maneira sarcástica. É como se diz assim, ó, tá bom, então assim, eu vou morrer? O senhor quer isso? Ele faz nesse tom. E Deus faz isso com ele, larga ele aqui. Mas a gente precisa ver que o Salmo nos mostra que fé verdadeira pode coexistir com a percepção totalmente errada das coisas. E eu comecei falando sobre isso. O Salmo quer reorientar a mim e a você. Dizer para mim e para você que Deus nos ama. E muitas vezes Ele precisa nos deixar passar por coisas e vai passar. E vai fazer com que passemos. Com propósitos maiores, a gente vai já explicar um pouco disso. Nesse processo todo, meus irmãos, você vê que ele sofre, ele espera em Deus, ele está desesperado, mas ainda assim ele continua clamando a Deus. Meu maior desejo é esse, que Deus leve a cada um de nós a esse tipo de relacionamento. Eu posso estar destruído, mas é na mão desse que me amassa, como dizia Calvino, a mão que me esmaga, é essa que eu vou abraçar e beijar. Porque é a mão de Deus. Ou você acha que um filho pequeno, deixa eu contar uma coisa mais leve, e não que eu quero que você saia do tom do que a gente está falando, mas para tirar um pouco desse peso. Um querido amigo meu, ele disciplinou os 2 filhos dele. Um tinha 3 para 4 anos e a filha tinha 5 anos e meio. A filha com 5 anos e meio, o pai é um pai muito dedicado, com a mãe faz devocionais e tudo, e ensina a palavra de Deus para o seu filho. É um amigo meu pastor também. E aí quando ele disciplinou, isso aconteceu na época que estávamos no seminário. Eu cheguei na casa dele, tipo, minutos depois, e ele me contou a história. Depois que ele disciplinou o garoto, que era um garoto assim daqueles, aí foi o garoto e a menina mais velha pro quarto. E ele, não que ele estivesse seguindo os filhos, ele foi para passar pro escritório, tinha que passar pelo quarto onde os meninos estavam, onde os garotos estavam, a menina e o menino, e ele ouvindo os 2 conversando. E aí o garoto fala assim: fulano, minha irmã, esse negócio de disciplina é do diabo. Aí a irmã dizia para ele: não, meu irmão, não é do diabo, é de Deus. Não, é do diabo. E ele insistia, isso é real, gente. O menino dizendo que é disciplina do diabo, e a irmã dizendo que não. Meu pai faz por amor, você fez coisa errada, ele tinha dito para você não fazer. A menina de 5 anos e meio explicando para o irmão de 3 anos para 4 que aquilo não era do diabo, que o pai fazia por amor. Mas eu te pergunto, esse menino entendia que era por amor? Sentia isso? Ele estava assim, não, tô claro aqui para mim. Estou experimentando,
que eu sei que meu pai fez por amor. Não, ele está achando que é de quê? É do diabo. Entende? Então, guardando o que se deve guardar, nós somos exatamente assim. Os filhos de Deus, um pouco mais amadurecidos, vão falar como uma menininha. Não é do diabo. E não pense que ela entende tudo, não. Que se a coisa apertar mais coisa para ela, até ela vai dizer que é do diabo também. Mas a medida dela tá melhor do que a do menino, que tudo é do diabo. O meu pai não me ama coisa nenhuma, isso é coisa do diabo. Na cabeça dele, o pai dele é um instrumento do diabo. Sim, do diabo, o pai que fez, o pai é o quê? Um servo do diabo, um instrumento do diabo. Muitas vezes nós somos assim como essas crianças. Nós não somos maduros, nós não somos treinados e atribuímos a Deus por não entender e por passarmos por coisas horrorosas. Não é que a coisa é boa. A coisa é horrorosa, mas e a gente não entende como Deus trata conosco. E aí, meus irmãos, quando as trevas parecem vir do próprio Deus, o que a gente faz? O que você faz? Quando parece que é Deus que está apertando você. Olha os versos 7 em diante. Sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas. Está falando de Deus, né? Sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso, não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição. Dia após dia venho clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. Mostrarás teus prodígios aos mortos? Ou os finados se levantarão para te louvar? Será referida a tua bondade na sepultura? Ó, as perguntas sarcásticas. A tua fidelidade será vista nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas? E a tua justiça? Na terra do esquecimento? Ele está perguntando a Deus: Senhor, os mortos aqui vão ver o que? Seus prodígios? A ideia aqui é o seguinte. No Antigo Testamento, sofrimento, e até no Novo Testamento, os discípulos de Jesus vão mostrar isso. Se você está sofrendo, você está em pecado. Deus está te punindo de alguma coisa. Lembra dos amigos de Jó? Passaram o livro todo tentando convencer Jó. Abre o coração, rapaz. Conta pra gente o que você fez. Conta esse pecadinho escondido aí, Jó. O que você fez? O livro todo foi isso. Os discípulos de Jesus, a mesma coisa. Senhor, esse cego aí, quem pecou? Ele ou o pai dele? A mesma ideia. A ideia de que se eu estou passando alguma situação de dificuldade, isso é uma ideia errada. Se eu estou passando uma dificuldade, a seguinte ideia é assim, ó. Eu fiz algo errado, Deus vai me punir ali na frente. A causa e consequência imediata. Isso é errado. E aí Jesus corrigiu essa ideia, mostrando que aquilo era para a glória de Deus, e também Jó corrigiu os amigos dele. Mas aqui o salmista, ele diz: e aí, Senhor? Se eu estou vivo, se eu estou cultuando, indo na congregação, isso mostra os seus prodígios. Mas aqui eu estou morto, estou morrendo. Então vem cá, no reino da morte, as pessoas vão ver os seus prodígios? A ideia é o seguinte: quem está vivo não sabe de nada de quem morreu. Essa é a ideia, que é a ideia em toda a Bíblia. Os espíritos, os sem corpos, essa é a ideia de finados, se levantarão para te louvar. Ele está dizendo: olha, depois que eu morrer, eu não posso mais te louvar na congregação. Acabou. Então isso vai te honrar em quê? Será referida a tua bondade na sepultura? Quer dizer, as pessoas que estão me vendo, que viu que eu te servia, vão me ver morto. E aí, eles vão ver ali a sua bondade? Pelo contrário, eles vão ver que o Senhor me deixou. A tua fidelidade no reino dos mortos, nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas e a tua justiça na terra do esquecimento? O que ele está dizendo? O Senhor está sendo injusto comigo. Abra seu coração aí. Não para mim, não precisa falar nada. Apenas pense aí diante de Deus. Você já pensou isso? Já pensou assim: Senhor, o Senhor está sendo injusto comigo? Meus queridos, a gente faz isso. Sente isso. Às vezes a gente está em alguma situação que a gente fez alguma coisa errada, não calculou bem, ou deixou de cumprir um determinado compromisso. Aí vem um baque sobre nós, as ondas nos pegam. Senhor, sou teu filho, sou teu servo, como é que o Senhor deixa um negócio desse? Já pensou isso? Já sentiu isso? É porque você está dizendo: a tua justiça será vista na terra do esquecimento? Você está dizendo que Deus é injusto, assim como o salmista. É o que a gente sente. Os salmos mostram nossos sentimentos mais profundos, nossas entranhas. Quem nós somos? Pecadores, que vê Deus de forma errada, que não entende quem Ele é justo e bom. Nós vemos Deus assim. Deixa eu contar uma coisa para vocês.
Na Segunda Guerra Mundial, eu já falei essa história aqui, acho que em um estudo, não lembro se falei em alguma pregação, mas essa história para mim é muito, muito instrutiva. Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. Os nazistas tinham uma máquina de criptografia e essa máquina não conseguia ser decifrada pelos aliados, ingleses e tudo mais. E os americanos ainda não estavam completamente inseridos na guerra nessa parte, nesse momento. E aí eu sei que um grande, um dos pioneiros da computação, um cara chamado Alan Turing, ele tinha uma equipe e essa equipe decifrou essa máquina. E a partir disso, o que ele faz? Ele sabia onde os alemães iriam atacar os aliados. Nossos navios estão parados no porto tal. Aí os alemães mandavam mensagem, vamos atacar aqueles navios naquele lugar. Quando isso foi descoberto, quando eles decifraram essa máquina, a equipe se juntou e falou assim, pronto, não vamos deixar que os nossos soldados morram. Aí a equipe de Alan Turing teve a difícil tarefa de dizer, não, a gente vai deixar eles morrerem. Temos que deixar eles morrerem. Porque se nós anteciparmos o ataque deles, eles saberão que nós sabemos o código. Nós temos que lidar agora no processo da guerra e colhendo fatos até construir uma estrutura para derrotá-los de maneira total. Não numa batalha onde vamos perder milhares, centenas de soldados, mas na guerra inteira. Eu estou falando de pessoas, seres humanos igual a mim e você. Se bem que a Alan Turing, né, deve ser um pouco diferente de nós, né? Em termos de capacidade. Mas brincadeiras à parte, são pessoas. E pessoas tiveram que pensar o seguinte, vai morrer o seu parente lá, que está naqueles navios ou naquela situação, mas a gente não pode revelar. Se no reino, no terreno humano, decisões como essas precisam ser tomadas, vamos pensar agora em Deus, que trabalha de eternidade a eternidade. Aí a gente não entende porque alguém morreu na nossa família. Porque morreu aquelas 3 crianças naquela família. Vocês estão entendendo a analogia? Se seres humanos conseguem, por um bem muito maior, vencer a guerra, reter a informação para não perder aquela informação que era crucial e foi crucial e levou realmente à vitória da guerra, foi uma das questões cruciais. Pense o Senhor, que trabalha de uma forma muito superior ao que nós conseguimos sequer pensar ou imaginar. Aí a gente pensa como salmista, a tua justiça está na terra do esquecimento? Não! Somos eu e você que não entendemos. Somos crianças, somos muitas vezes tolos, sem entendimento, e distorcemos e criamos expectativas erradas. Erradas. E aí ele disse que a ira de Deus pesava sobre ele como ondas que não paravam. Deus estava punindo ele. Ele não sabe o porquê. Como eu disse, o texto não registra nenhum pecado dele, mas ele sabe que ele está sendo disciplinado pelo Senhor. E aí, meus irmãos, como eu disse, pare de pensar se você pensa em causa e efeito. Algumas aflições intensas, prolongadas, não vêm porque você fez alguma coisa. Rapaz, eu estou em pecado, por isso que eu estou passando por isso. Não. Muitas delas vêm porque a gente está no mundo caído. Porque a gente tem uma genética defeituosa por estar no mundo caído. E essa genética defeituosa vai trazer problemas para mim, para você, para os nossos filhos. E não vem acompanhadas de explicação. Você não vai ter uma explicação, ó, você está passando por isso, João, por isso, isso, entenda que é para aquele propósito. Não. Você vai ficar como salmista, desorientado. E até duvidar de Deus, da justiça e de que ele é bom. O Salmo 88 mostra que alguém pode sentir ira contra o próprio Deus, não entende o motivo do sofrimento, mas não esqueça, ele continua, Deus da minha salvação. Ele está clamando ao próprio Deus da salvação dele. Deus está contra ele na perspectiva dele. As coisas que, veja, olha como o Salmo é realista, como a Bíblia é realista. Os amigos dele estão onde? Se afastando dele. O que ele se tornou para os amigos mais íntimos? Uma abominação. Muitas vezes, quantas vezes você ouviu, eu falei, você falou, mas os irmãos da igreja não me procuram para nada. E, por favor, aqui não é uma justificativa para não sermos pessoas que procuram. Devemos nos arrepender desse pecado quando cometemos. Mas o ponto é,
aconteceu com ele também. Todo mundo se afastou dele. Deixou ele sozinho. Apartaram de mim os meus conhecidos. O Senhor está fazendo isso, eu sou agora um objeto de abominação. E é poderoso quando ele diz: eu estou preso e não consigo sair. A ideia aqui é o seguinte: eu não consigo fazer nada para mudar essa situação. O Salmo mostra a nossa impotência, a nossa incapacidade. E por isso ele está buscando a Deus, porque ele não tem onde buscar, não tem soluções onde ele possa buscar. Meus olhos desfalecem. A ideia aqui é de um corpo que está morrendo, parecendo aquela ideia do Salmo 32. O corpo está desfalecendo, não só os olhos. E aí, meus irmãos, aqui começamos a ver algo que é muito interessante, que é mantido até o final. A gente vai chegar agora na parte final do Salmo. Versículo 9 diz assim: dia após dia venho clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. Veja, no início do Salmo ele falou que estava orando, dia e noite. No meio do Salmo, ele fala a mesma coisa. Dia e noite, Senhor, dia após dia. Ele não troca Deus, mesmo em um sofrimento como esse. Esse é o intuito desse Salmo, nos ensinar isso. Como amar o Senhor quando parece que ele não é digno do nosso amor. Parece. Mas ele é sempre totalmente digno do nosso amor. Ele nos amou com amor eterno. John Piper, um pastor batista americano, ele diz que Deus já nos deu a Cristo. Ele não precisa nos dar mais nada. Mas ele dá. Ele dá. Muito. Ele é o Deus de toda a bênção. Mesmo quando sofremos, e me entenda, por favor, Deus não tem prazer nisso. Deus não se sente, não se compraz do sofrimento do justo. Mas ele entende que muitas vezes o câncer da nossa vida precisa ser atacado com quimioterapia pesada, para que nós nos conformemos à imagem de Cristo, para que nós sejamos desmamados do mundo, para que nós aprendamos a entender que nossa vida não pode criar raízes profundas aqui e agora, para que nós saibamos que a vida não é só isso aqui, ainda que isso aqui seja de grande importância, para que nós saibamos que o nosso apego não pode ter no caminho Isaques, não pode ter Raquéis, tem que ter Deus de forma profunda. Deus não responde a ele e ele está completamente abandonado. O verso 10 diz assim: mostrarás teus prodígios aos mortos, os finados. Como eu disse, ele usa várias perguntas para mostrar que é como se ele tivesse largado por Deus. Absolutamente largado. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu estava dando um estudo aqui um dia desse e eu falei que cada problema da vida, preste atenção nisso, por favor. Cada problema que a gente vive, estou caminhando para o final. A gente passa por coisas na vida e aí a gente quer, por uma perspectiva errada, ou por falta de ensino, ou porque a gente não aprendeu como deveria, a gente faz algumas opções, tomamos algumas iniciativas. Vamos fazer desse jeito, fazemos para nós, fazemos para os nossos filhos, nós fazemos coisas, nós tomamos decisões. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se nossas decisões não estiverem pautadas na palavra de Deus e guiadas pelo Espírito Santo, serão decisões que vão ser contrárias a nós mesmos, aos nossos filhos. Vão trazer danos para nós mesmos e maior sofrimento na minha e na sua vida. Porque a gente toma decisões erradas sem estar cheios da palavra e cheios do Espírito. E aí, veja algo que o Salmo mostra de profundamente humano. Ele não entende o que está acontecendo e ele coloca toda a culpa dos seus medos e dores em Deus. Mas, olha agora algo de profundamente teológico. Ele diz que é o Deus dele, ele usa aquele termo hebraico que significa que esse Deus tem um amor fiel. Deus, o Salmo fala da fidelidade de Deus. O que eu quero chamar a sua atenção? Se eu sei quem é Deus, o que ele apresenta em sua palavra em qualquer área, eu vou tomar as decisões que o honrem. Isso quer dizer que eu não vou sofrer? Não é isso que eu estou dizendo. Você vai sofrer de alguma medida. Nós sofremos nesse mundo de forma direta ou indireta. O sofrimento pode chegar na sua vida. Doença, morte, depressão, o que for. Perdas.
O sofrimento pode chegar naqueles que estão próximos a você, então, aos seus amigos. Então, de algum modo, sofreremos, de forma direta ou indireta. Isso é inevitável nesse mundo caído. Contudo, se eu compreendo biblicamente as coisas, não aqui, mas no coração, eu respondo de outra maneira. E eu não sofrerei desnecessariamente. Você vai sofrer menos. Você vai ter mais alegria. Sua vida será uma vida mais firme e constante. Quando nós respondemos as coisas teologicamente pela palavra. Não porque eu acho. Não porque eu não quero fazer tal coisa, por omissão. Não, a palavra diz que é isso, eu tenho que fazer isso. E aí, nos versos finais, meus irmãos, a gente vai correr um pouquinho agora. Quando as trevas não calam a própria oração, do 13 ao 18. Olha o que o texto diz. Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração. Porque rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o rosto. Ando aflito e prestes a expirar desde moço. Sob o peso dos teus terrores, estou desorientado. Por sobre mim passaram as tuas iras, os teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água, de contínuo, há um tempo me circundam. Para longe de mim afastaste o amigo e companheiro. Os meus conhecidos são trevas. Ele está orando sempre, diariamente, desde cedo, continuamente. Mas o que ele vê é a ira de Deus. É o abandono dos amigos. É Deus jogando ondas. A ideia de ondas aqui é que todo mal que chega para ele só aumenta. Sabe? Só aumenta. O carro bateu no carro dele. Ah, graças a Deus eu tenho um carro. Aí agora ele perde o carro. Aí depois ele perde a casa. Depois ele perde a esposa. São ondas chegando de iras contra ele. Ele continua orando, ele não está em silêncio, meus irmãos. Nós nos silenciamos muitas vezes. Quando o mal começa a chegar ondas, uma após a outra, a primeira dá para mim, a segunda dá, a terceira nos derruba. E a gente não ora. A gente se cala. A gente silencia a nossa voz e até se volta contra Deus. Porque rejeita, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o rosto. Ele sabe que Deus é como se tivesse virado as costas para ele, tirou dele o favor. Ele está aflito, como ele diz, e ele diz que essa aflição não é algo momentâneo. Não aconteceu algumas semanas, alguns meses, como foi o caso de Jó. A aprovação de Jó provavelmente dura entre 9 a 1 ano, é o que os estudiosos compreendem. Aqui não. Ele sente e passa por isso desde a mocidade. Senhor, eu vivo sofrimentos a minha vida toda, Senhor. Eu pensei naquelas pessoas, meus irmãos, e vocês conhecem uma pessoa em específico assim, que nascem com deficiência, que não conseguem se locomover, que passam a vida toda numa cama. Quem de nós sente isso e sabe o que é isso? Quem de nós compreende o que é uma vida como essa? Você entende? Como nós muitas vezes somos ingratos. Por sobre mim passaram as tuas iras, é que iras e mais iras, medidas e mais medidas de terrores de Deus, dando cabo, acabando com ele. Eles me rodeiam como água, de contínuo a um tempo me circundam. A vida inteira ele está aflito, ele está prestes a morrer, ele está sempre vendo a morte chegando a qualquer momento. Aprenda uma coisa, mesmo servindo a Deus com toda a fidelidade, com todo empenho, com a graça de Deus, sabe, respondendo a Deus, buscando ser obediente e fiel, a dor na minha e na sua vida pode não ser momentânea, pode não ser breve, mesmo servindo com toda a fidelidade. Porque às vezes a gente pensa assim, eu estou servindo a fidelidade, Deus vai me dar coisas. Minha vida vai ser boa? Nem sempre. Nem sempre. Às vezes vai ser terrível. Nem toda crise, na sua vida ou na minha, vai ter um final feliz. O último capítulo vai ser bênção. Sabe as histórias? Às vezes não. Às vezes não. Há sofrimentos que acompanham a pessoa por muito tempo. Meses, anos, décadas, a vida toda. Ainda assim, o salmista ele não rompe com Deus. Você está vendo o que ele está fazendo aqui? Ele está desesperado, gente. Ele tá assim, meu Deus, o que é isso? A ponto de enlouquecer. Mas ele continua, ele protesta, mas protesta com o Deus dele.
Isso é extraordinário. Eu quero ter um coração desse. Eu não quero passar por tais sofrimentos. De verdade, não quero. E não quero que você passe. Mas eu quero ter um coração como esse. E se Deus tiver que nos levar a sofrimentos que Ele já tem determinado, nós cantamos, lembra? Não sei que males ou bens estão reservados para mim. Nós não sabemos. Que seja próspera a nossa alma, a nossa vida, como João faz aquele desejo na carta dele. Mas nem todo mundo vai ser assim. Alguns vão sofrer um pouco mais, um pouco menos, ou pelo menos na nossa perspectiva. E ele termina, verso 18: Para longe de mim afastaste o meu amigo e companheiro. A ideia aqui é de alguém que é íntimo dele, que estava sempre perto dele, alguém que ele confiava plenamente, e até essa pessoa Deus afastou dele. Ou pelo menos ele entende que foi Deus que o fez como de forma vingativa. E ele, olha no final do texto, quando ele fala os meus conhecidos são trevas, aqui no hebraico ele faz uma mudança. Quando ele diz, o meu mais íntimo amigo foi tirado de mim. Aí ele muda no hebraico agora esse íntimo amigo é a solidão das trevas. Além de sofrer tudo isso, ele está sozinho, sem ninguém. Eu quero terminar mostrando como nós podemos aprender com esse salmo por meio da pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. As trevas não têm a última palavra na vida do cristão. O Salmo 88 é terrível. E o que esse salmo pode nos ensinar nessa noite, meus irmãos? O que em Cristo nós podemos aprender? Porque o salmista falou tudo isso, viveu tudo isso antes da vinda do Senhor. E se a última palavra do salmo, como você acabou de ouvir, mais uma vez, são trevas, qual é a última palavra de Deus para mim e para você? O Senhor Jesus disse, como eu falei essa noite também, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Paulo diz que a breve e momentânea tribulação que produz peso eterno de glória para cada um de nós, para ele e para nós. Pedro fala de muitas provações. A vida, como eu disse, nem sempre terá um final feliz. E os sofrimentos podem ser longos, profundos e confusos, desorientadores, que você não entende nada. Mas, meus queridos, saibam de uma coisa. Deus não pode nos abandonar. Porque se ele tivesse de abandonar algum de nós, os filhos dele, por meio de Cristo, ele não teria abandonado a Jesus na cruz do Calvário. Deus virou as costas inteiramente para o seu filho na cruz, para que ele não precise virar as costas para mim e para você. Sofrimentos teremos, sim, mas nunca solitários. A gente pode pensar que estamos sozinhos, de maneira errada, por ter perspectivas erradas. Mas Cristo sofreu um sofrimento que nós não conhecemos, nunca conheceremos, nem nunca entenderemos. Ele sofreu tudo que alguém pode sofrer. Calvino dizia que ele sofreu todo o inferno para que eu e você pudesse ter todo o céu. Jonathan Edwards dizia que os males dessa vida, os sofrimentos dessa vida, é todo o inferno que o crente vai sofrer. Mas eternamente, Paulo diz, o eterno peso de glória que há de se revelar é incomparável. É incomparável. Eu não estou dizendo que vai ser fácil, não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que você pode passar de uma maneira diferente. Paulo mostrou para nós, e o presbítero Eliseu leu na liturgia, que ele se desesperou da própria vida. Que o frio não foi conforme o cobertor, mas que ele encontrou em Deus a sua sentença de morte em Cristo Jesus. Ele encontrou em Deus esperança e ele foi consolado de forma profunda. Eu estava pensando sobre isso, eu disse, Senhor, será que eu quero isso? Encontrar o consolo mais profundo de Deus. Mas para isso você tem que encontrar o sofrimento mais profundo nessa vida. E quem é consolado de maneira mais profunda, amadurece e tem consolo de Deus para dar para os outros. Às vezes nós estamos tão em nós mesmos, não temos consolo para nossa esposa, para nosso filho, para nosso irmão da igreja. Porque nós estamos ensimesmados. E o sofrimento tira-nos de nós mesmos. Nos coloca cada vez mais parecidos com Cristo, a ponto de nós podermos transbordar consolo cada vez maior. Mas isso não vem de forma fácil. Mas que Deus nos ajude a ver que em Cristo nós temos o consolo pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ele disse assim,
Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A gente também precisa aprender a experimentar esse consolo e essa comunhão do Senhor Jesus por meio do Espírito Santo. É uma comunhão que é tão poderosa ou mais poderosa até do que a própria presença física que ele tinha. Quando ele disse aos discípulos, olha, eu vou, mas não vou deixar vocês sozinhos, voltarei para vós. Nós temos o Espírito Santo, se nós cremos em Cristo, recebemos o Espírito. Não é todo mundo que tem, mas nós temos. E podemos experimentar comunhão, consolo, força, graça, inigualáveis. Nele. Mas o problema é que às vezes a gente não experimenta porque estamos sem conhecimento, sem entendimento, sem comunhão, com expectativas erradas. A semelhança do salmista, abra seu coração. Questione a Deus. Por quê, Senhor? Fale de maneira até atrevida, ousada. Mas busque nele respostas. Não dando as costas para ele. Não dando as costas. Entenda que se você está desorientado ou desorientada, o problema está em você. Um pouco entendimento de criança que você tem ainda. Mas você pode crescer e amadurecer e encontrar um Deus que você não encontrou até o momento. Quero lembrar um texto de Hebreus que diz assim, e eu termino com isso. Hebreus 13, verso 5, a palavra de Deus diz assim: não te deixarei, nem te desampararei. Esse é o nosso Deus. Peço a você para se colocar de pé para nós orarmos, por favor. Senhor Deus, nosso Pai, nós louvamos teu santo nome, te rendemos graça em Cristo Jesus, nosso Senhor. Te pedindo que nos ajude a ver o Senhor nas dores, no pesar, a conhecer o Senhor, a não duvidar do Senhor, a ter comunhão com o Senhor e aprender do Senhor, a não ter falsas expectativas. Tua palavra diz que a gente deve se munir do pensamento, dos sofrimentos, ainda que eles não venham, Senhor Deus. E às vezes não vêm, não da maneira que imaginamos. E podemos passar nessa vida desse mundo que ainda é caído, apesar de que nós fomos regenerados em Ti, mas ainda temos lutas, dificuldades a enfrentar neste mundo, nesta vida, Senhor. Mas nos leva a entender que, como Paulo, que tudo o que acontecer aqui, por pior que seja, é leve e momentâneo. Ah, como precisamos desse entendimento, ó Deus. Como precisamos vencer o mundo como Teu Filho Jesus venceu. Como precisamos saber que a Tua comunhão é contínua, diária, conosco todos os dias. Como precisamos saber que existem consolações profundas para aqueles que sofrem. Como precisamos que nosso coração, mente e cada uma das nossas decisões sejam reorientados pela Tua palavra. Para que não esperemos aquilo que o Senhor não disse que deveríamos esperar, para que não expectemos aquilo que o Senhor disse que não deveríamos expectar, e para que nós não olhemos torto para o Senhor, pensando de Ti coisas que não deveríamos pensar. Ajuda-nos, reorienta-nos, ensina-nos e ensina o Teu povo, a cada um de nós, a lamentar na Tua presença. Quando a noite escura da alma chegar, que possamos chorar, clamar, espernear até, mas na Tua presença. Na presença dos irmãos, na comunhão dos santos. E que, diferente desses amigos que abandonou o salmista, possamos estar perto daqueles que sofrem, Senhor Deus. Que não sejamos como estes. Ajuda-nos também nisso. Rendemos graças a Ti pela Tua palavra e por esse ensino que é duro, difícil, mas necessário para cada um de nós. Tenha misericórdia de cada um de nós, da nossa família, das nossas limitações, em nome de Jesus. Recebais a bênção. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno, muito bondoso e poderoso Pai, que toda comunhão, que toda consolação, o poder do Espírito Santo recaia sobre vós, povo de Deus, reunido nesta noite, e sobre a Igreja de Cristo espalhada por toda a face da terra. Amém.